Olá, muito boa noite. Há mortes que parecem silenciosas, mas falam. Falam através de vestígios, marcas, detalhes que são invisíveis. Falam através da ciência. Hoje, numa entrevista, mergulhamos no universo da investigação técnica científica que ajuda a desvendar crimes, esclarecer dúvidas e garantir justiça. O tema é forte, real e essencial. Mortes que falam e o que a medicina legal revela e a justiça precisa saber. Vamos perceber como o corpo pode tornar-se uma prova decisiva e como a ciência também, ciência forense, atua nos bastidores do sistema judicial. Com a ajuda da médica legista, a doutora Eneida Sena. Fique conosco. Muito boa noite, doutora Eneida. Antes de começar, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. E para começar, gostaria de saber qual é o papel da medicina legal no sistema da justiça. Muito boa noite. Obrigada pelo convite. Queria ressaltar aqui que a medicina legal tem um papel preponderante na elucidação dos casos na justiça. Nomeadamente, gostaria de clarificar para todos que a medicina legal é uma ciência, uma arte, que auxilia a justiça na elucidação dos crimes. Ou seja, desmistificando a palavra, é como dizer que a medicina legal é um casamento perfeito entre a medicina e a justiça. Ou seja, esta área é de suma importância para a nossa justiça e não só, porque nós trabalhamos preponderantemente em muitos casos. Nós não só trabalhamos com os mortos, nós trabalhamos maioritariamente a nossa área com os vivos. A medicina legal, por ser uma área de auxílio, ou seja, de apoio à justiça, nós, de entre delas, temos muitas outras áreas de suma importância, nomeadamente a psicologia, a psiquiatria forense, temos a genética forense, temos a tanatologia forense, temos a toxicologia forense, temos a entomologia forense e temos a tanatologia forense. Nomeadamente, são áreas afins da medicina legal que juntos pode, de uma forma completa, ajudar sim a nossa justiça de uma forma clara, transparente e auxiliar também na elucidação dos nossos casos. Eu queria também ressaltar que a medicina legal não só trata dos vivos e dos mortos, mas também nós trabalhamos nas atividades científicas. Nós apoiamos a ciência no avanço com os dados estatísticos que temos. Podemos ter um estudo complementar de várias causas, nomeadamente feminicídios, homicídios, suicídios, e com isso, com os estudos científicos e os dados que temos, podemos ter e dar informações mais claras, mais precisas à nossa população e à ciência também. E em que situações a atuação da medicina legal é essencial para esclarecer os fatos? Nomeadamente, a medicina legal atua em mortes violentas, em mortes de causa indeterminada, em acidentes de viação e também nós atuamos em situações de ofensas à integridade física, que vêm sendo esses casos. As mortes violentas são mortes, o nome em si diz mortes violentas, que podem ser suicídios, homicídios, ou morte de etiologias indeterminadas que causam alguma suspeição de morte violenta. Aí a medicina legal entra para apoiar e para ajudar a esclarecer. As outras causas que, nomeadamente, eu disse, a ofensa à integridade física, vêm sendo aqueles casos de pessoas que são vítimas de alguma agressão física e ou psicológica, que aí entra a medicina legal também para avaliarmos as sequelas, ou seja, os danos que ficaram da lesão que a pessoa teve em si, nomeadamente perante, eu dou um exemplo clássico, uma agressão física, a pessoa foi agredida com uma facada. A avaliação hospitalar, posteriormente a medicina legal atua como? Nós atuamos fazendo uma perícia.
A perícia vem sendo a avaliação que fazemos desse dano que a pessoa teve, as sequelas, ou seja, as cicatrizes que ficaram. Nós avaliamos as cicatrizes, atribuímos as datas, os dias, se constitui perigo ou não para a vida da pessoa, as cicatrizes ou a cicatriz que a pessoa ficou com ela, e também fazemos mais avaliações. As outras avaliações são as sequelas psicológicas, que muitas vezes são as lesões invisíveis, que nós não conseguimos ver, porque a pessoa chega com um estado psicológico muito abalado. Aí entra a psicologia forense, que avalia as sequelas psicológicas. Por isso, a nossa área abrange muitas outras coisas, além do que se pensa que é avaliar só os mortos. Doutora, em relação também ao corpo como a fonte de prova, que tipo de informações o corpo pode fornecer após a morte? O corpo nos dá toda... Eu sempre digo, o corpo fala. Nós só temos que saber fazer as devidas interpretações do local. Nós temos que fazer uma avaliação. Eu digo nós porque a medicina legal não atua sozinho. A medicina legal, quando vai na sua atuação, já tem outras áreas, né? Nomeadamente a Polícia Nacional, a Polícia Judiciária, o Ministério Público, que atua desde o local, a medicina legal, juntamente com todas essas equipas. Nós começamos a atuar desde o local e terminamos na autópsia, ou seja, começamos de novo na autópsia e terminamos quando entregamos o laudo médico e ou relatório médico para a entidade requisitante. É de suma importância também avaliar que, quando avaliamos um corpo no local, muitas vezes nós avaliamos muitas outras coisas. Nós avaliamos a posição, a postura, o que é que encontramos de diferente naquele corpo, que é de suma importância para a nossa avaliação posteriormente. E em relação de uma forma científica, como se determina a causa e também a hora da morte? Nós temos várias formas de determinar o intervalo pós-mortem. O intervalo pós-mortem é de suma importância para podermos caracterizar e ajudar também em determinar o horário preciso da morte. Nós temos algumas fórmulas que é de suma importância para avaliar. Temos o nanograma de Hansen, que é para calcular a temperatura do ambiente, a temperatura do corpo, o arrefecimento do corpo, a temperatura do fígado. Tiramos todos esses dados, praticamos em uma fórmula e aí conseguimos. Mas também temos sinais, nomeadamente sinais pós-mortem, que nos elucida se o corpo foi morto no momento, se há já alguns dias, algumas horas e ou minutos. Nomeadamente, há fenômenos pós-morte imediatos, que é a cessação da respiração, que são imediatos. Nomeadamente, também temos que avaliar a paragem cardiorrespiratória e também começamos a avaliar os fenômenos que são imediatos, nomeadamente a rigidez cadavérica ou rigor mortem, que o corpo já fica mais duro porque não há circulação de sangue pelo corpo. Avaliamos os livores, que também é ver, que nos auxilia em orientar-nos a posição como o corpo estava quando morreu, ou se houve mudança naquele corpo, e também avaliamos a postura, que é de suma importância nesses casos. E em relação à violência, como é que se pode distinguir uma morte através de homicídio ou também suicídio ou morte acidental? Morte por homicídio, geralmente, maioritariamente, há uma agressão, ou seja, há um fator externo intrudo e que provocou a morte na pessoa. É de suma importância avaliar o local, avaliar as lesões que a pessoa pode apresentar no corpo. Nós também avaliamos a postura e a posição, se a casa está arrumada ou a rua ou a lesão que a pessoa apresenta em caso de homicídio. Em caso de suicídio, é muito importante avaliar os antecedentes desta pessoa, avaliar também que tipo de lesões é que apresenta,
porque nós geralmente associamos o suicídio com o enforcamento, mas há outras formas de suicídio, nomeadamente envenenamento por ingestão de produtos cáusticos, há envenenamento por medicamentos e há suicídio por enforcamento, e também temos que avaliar os antecedentes pessoais da pessoa em questão. É de suma importância as informações que os familiares, os vizinhos, os conhecidos nos possam transmitir, porque essas informações muitas vezes nos podem orientar numa melhor avaliação do cadáver ou da pessoa em questão. Em caso de morte por acidente, muitas vezes é de suma importância uma avaliação pericial através do pessoal de trânsito da Polícia Nacional e da equipa da Polícia Judiciária, de investigação científica e policial científica, nomeadamente porque pode haver uma simulação de acidente no caso de morte violenta. Por isso, é de suma importância essa avaliação, e também é de suma importância uma avaliação do hábito externo para ver as lesões, onde é que se apresentam, se são compatíveis ou não com a causa de morte e se há um nexo de causalidade. Nexo de causalidade vem sendo se a lesão que a pessoa apresenta é compatível ou não com a causa que determinou a morte. Agora falando um pouco mais do contributo da medicina legal para a justiça, de que forma o trabalho da medicina influencia as decisões judiciais? Influencia sim, de suma importância, porque a medicina legal é muito importante que todos pensamos conjunto e vamos também ajudar a desmistificar essas questões. A medicina legal é um auxílio, é um apoio à justiça. Muitas vezes a realização de autópsias e ou avaliação pericial ajuda a esclarecer, apoia a justiça e nos orienta na causa de morte. Já tivemos alguns casos, sim, para que fique claro que a medicina legal não existe para não apoiar as pessoas, mas sim, muito pelo contrário. Muitas vezes a nossa atuação ajuda a ilibar as pessoas que estão sendo condenados de um crime que na realidade nem sequer tivesse acontecido. Por isso é de suma importância o nosso contributo, e a mais-valia da medicina legal é a criação do Instituto Nacional de Medicina Legal, que é um instituto público, recentemente criado. Nós temos alguns valores, missão e não só. É de suma importância também avaliar que com a criação do Instituto nós direcionamos diretamente à justiça. O papel essencial é a imparcialidade como valores, o rigor, a rapidez na realização dos exames e dos relatórios, mas também nós temos uma vertente que eu já tinha salientado anteriormente, que é científico. Temos que ter parcerias com as universidades no sentido de as apoiar, não só com os estágios, com orientações, mas também nós temos um papel muito importante no que tange à área científica e de investigação. E como é que é assegurar objetividade e também imparcialidade no relatório médico legal? Por sermos ilhas, somos pequenos, praticamente conhecemos todo o mundo, aí entra a imparcialidade, justamente o rigor. Durante a realização dos laudos médicos ou dos exames médicos, nós temos que ter alguma particularidade, nomeadamente, nós não somos polícias, nós somos médicos, nós somos técnicos. O nosso papel não nos é cabível perguntar quem foi, quem é. Não nos interessam os nomes, nós fazemos o nosso trabalho, nomeadamente quando trabalhamos com os vivos, que é a maioria, o grosso do nosso trabalho. Durante a entrevista médica que realizamos, os relatórios são divididos por fases, temos fases de entrevista, não nos cabe a nós perguntar quem foi. Nós perguntamos se é conhecido ou se não é conhecido, porque muitas vezes pode ser que é um familiar nosso.
E aí entra a imparcialidade, nós temos que ser imparciais. Ser imparcial é desde o início, ser imparcial entra aí a ética médica, que é um compromisso que nós temos com os nossos pacientes, com a nossa consciência principalmente, e por isso a imparcialidade é de suma importância nesses casos. Nós realizamos os relatórios, os laudos, e nós encaminhamos a entidade competente, ou seja, a pessoa que pediu o relatório. Doutora, quais são os tipos de casos mais comuns que exigem a perícia médico-legal? Aqui em Cabo Verde, os casos que são pedidos das perícias, temos as mortes violentas, que eu já desmistifiquei quais são, ou seja, acidente de viação, suicídio, homicídio, morte de etiologia indeterminada e ou suspeita, em caso de crimes de agressões sexuais, e também casos para realizarmos exames de etiologia de sanidade. E em que casos a identificação do corpo é mais difícil, e também que técnicas são utilizadas para isso? De facto, temos alguns casos que há necessidade, sim. Em caso de corpo em avançado estado de putrefação, temos muitas dificuldades, às vezes, na identificação, mas por sermos poucos também, aí entra a informação científica, que é de suma importância. Em esses casos, como é que podemos fazer a identificação de um corpo em avançado estado de decomposição? Através do vestuário, se houver vestuário, através de sinais de hábito externo, nomeadamente tatuagem, piercing, uso de penteado específico, caso houver ainda cabelo no cadáver, e também sinais, nomeadamente anéis, pulseiras, são sinais típicos das pessoas que podemos identificar, mas também há outras questões de suma importância. Quando o corpo não apresenta nenhum desses sinais, como é que podemos identificar? Através de vestígios biológicos, nomeadamente o dente, ossos longos, cabelos, caso houver, e esses exames são realizados, fazemos a colheita, entregamos à polícia científica, são realizados exames da genética forense. A genética forense atua aqui como fator de identificação, mas para identificar temos que ter alguém para fazer o fator de comparação. E aí há necessidade de uma denúncia de desaparecimento, ou caso houver dúvida, que tivermos mais do que uma família, em caso de corpo avançado estado de decomposição, fazemos as colheitas na família. O exame ainda não se realiza em Cabo Verde, mas posteriormente, o nosso instituto já está na fase de implementação muito avançada. Vamos ter alguns laboratórios que achamos que é de suma importância, nomeadamente a genética e a toxicologia forense, e aí podemos fazer o fator da identificação. E onde são feitos esses exames? Em Portugal. Os exames são reencaminhados para o laboratório do Instituto de Medicina Legal de Coimbra, onde são feitos, e de Lisboa, onde são feitos esses exames, e posteriormente o relatório vem e são identificados. Já agora, sobre os desafios, quais são os principais desafios técnicos e também éticos no exercício da medicina legal? Temos muitos desafios. O Instituto foi criado há 1 ano e alguns meses. Vamos completar 2 anos do início das nossas funções no dia 1º de julho. Por isso, é de suma importância realçar que o quadro a recursos humanos ainda é pouco. Atualmente só temos 2 médicos legistas aqui no país a exercer o seu papel. Nomeadamente também a necessidade, que eu já disse anteriormente, da criação dos laboratórios que auxiliar. É um auxílio de suma importância para nós no que tange a esclarecimento de algumas dúvidas, porque a genética forense não é só para paternidade e maternidade, mas também para identificação, e também auxilia em alguns outros avanços
nomeadamente científicos, de suma importância para a nossa população. Doutora, a medicina legal é suficientemente valorizada e também compreendida pela sociedade e pelas instituições judiciais? Atualmente eu acredito que sim. A medicina legal não é recente em Cabo Verde. A medicina legal sempre existiu. Antigamente essa área era e ainda é em algumas ilhas desempenhadas pelos delegados de saúde. Atualmente, com a criação do Instituto, eu acredito que estamos sim a ajudar a justiça de uma forma clara, transparente e célere no auxílio do exercício das suas funções, e também temos tido um trabalho muito grande no que tange a carga de trabalho, mesmo que temos tido durante esse 1 ano e pouco tempo de criação. E nós ajudamos a justiça, nomeadamente em apoiar, em esclarecer os crimes, mas também nós ajudamos em ilibar certas pessoas que, em algum instante, já foram incriminados como agressores ou como vítimas e que, na verdade, não o são. Esse é o nosso papel. E nós temos um papel educativo também com a sociedade em geral, no que tange à educação, tanto a nível de VBG como de agressões sexuais. Temos um papel preponderante, não só a nossa instituição, mas a comunicação social, a sociedade em geral, a educação tem um papel, os pais, os educadores, têm um papel de suma importância no que tange à educação. Essa vertente de educação eu acho que é muito importante, porque nós temos que orientar, nós temos que guiar, nós temos que apoiar, nós temos que ajudar os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos colegas, no que tange a orientar-lhes o que é que tem que fazer perante uma determinada situação. Doutora, em contextos como o nosso, com recursos limitados, que melhorias seriam necessárias para fortalecer esta área? Temos que reciclagem do nosso pessoal com alguma frequência. Também temos que aumentar o quadro do pessoal técnico. Temos que fazer mais formações, temos que aumentar o nosso quadro. Com a mudança para as nossas instalações definitivas, já vamos ter mais serviços e, com isso, a necessidade do aumento do quadro do pessoal que atualmente temos. E o que a sociedade precisa entender melhor sobre a importância do trabalho técnico-científico na resolução de crimes? Temos que trabalhar em equipa, nomeadamente nós, com a sociedade civil, com o Ministério Público, com a Polícia Nacional, com a Polícia Judiciária, com os advogados, que são todos parceiros da medicina legal, porque o trabalho só se faz quando trabalhamos em conjunto, quando trabalhamos de uma forma que não é competitiva, é de uma forma igualitária e sempre pensarmos numa justiça justa, numa justiça clara, numa justiça transparente. Para que isso possa ter melhor qualidade de valor, há necessidade sim de juntarmos e trabalhar sempre em equipa, porque trabalhar em equipa é que nos dá força, nos dá coragem para seguir em frente. Doutora, para finalizar, como podemos garantir que todas as mortes suspeitas tenham uma investigação justa e também rigorosa? É trabalhar em equipa. É o trabalho em equipa, eu repito, é de suma importância essa questão, porque o trabalho em equipa nos orienta, porque cada um faz a sua parte e no fim juntamos e com isso conseguimos ter um trabalho com qualidade, com rigor e com transparência. Doutora Ineida, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco e também por esses esclarecimentos. Bom, em cada morte suspeita há perguntas que precisam de respostas e através da ciência, do rigor técnico e da verdade dos fatos que essas respostas podem surgir. A justiça não começa apenas nos tribunais, muitas vezes começa na mesa de exames, onde a última palavra pode vir de quem já não está entre nós. Obrigado por ter nos assistido e até o próximo programa.